Olá, para você que se liga aqui conosco, está começando mais um FajopaCast. O podcast da Faculdade João Paulo II de Filosofia e de Teologia está no ar. É isso mesmo, meu caro João Valêncio. Hoje você aqui comigo e também o nosso entrevistado de hoje, o professor doutor Padre Antônio Aparecido Alves, assessor do Simpósio Filosófico Teológico dessa semana, aqui na nossa Fajopa. No programa de hoje, vamos debater os temas que o Padre Antônio está assessorando durante o evento da faculdade, sendo eles a natureza e princípios da doutrina social e a abordagem sistemática das encíclicas sociais. Antes de passar a palavra para o nosso entrevistado de hoje, vamos apresentá-lo, apresentar o seu currículo. Professor doutor Padre Antônio Aparecido Alves é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com concentração em Religião e Modernidade. É mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com especialização em Doutrina Social da Igreja, graduado em Filosofia e Teologia pela Faculdade Deoniana de Taubaté. Ele atua na Escola de Política e Cidadania da Diocese de São José dos Campos e é também pároco na paróquia Nossa Senhora da Soledade, em São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio de gravação aqui da Fajopa, Padre Antônio. O FajopaCast está o acolhendo com uma salva... FajopaCast está o acolhendo com uma salva de palmas. Deu uma engasgada aqui, ó. Então, ainda bem que você chamou a atenção, viu? Já ia virar meme. Por favor, padre. Muito obrigado pela acolhida e é sempre gostoso ouvir assim, quando a gente é apresentado. O pessoal fala tão bem da gente nesse momento, né? Eu sempre dizia para os alunos, no primeiro dia de aula, eu me apresentava e dizia, deixa eu falar bem de mim, porque depois eu não sei o que vai rolar. Durante o semestre eu não sei o que vai rolar. Então deixa eu falar bem de mim primeiro, porque depois aí vocês podem falar o que vocês acharem ao longo do semestre. Com certeza. Tem nada melhor que propaganda boa, né? Não é uma propaganda enganosa, seria uma propaganda própria. Igual aquele fariseu do Evangelho de domingo, né? Falando bem dele mesmo, né? Então é bom você lá falando, eu sou professor, sou formado em Roma, estudei no Rio, você não o quê? Falar um monte de coisa boa a seu respeito. Tá certo. A primeira impressão é que fica. É. Né? E que impressão boa. É uma honra tê-lo aqui, padre. Então, nós começamos a nossa entrevista, como sempre, de costume, mas a gente gostaria de saber um pouquinho da vida do senhor, como nasceu a vocação, como nasceu essa paixão pelos estudos, pela doutrina social da igreja. Conte-nos, por favor, um pouquinho. Sim, com muita alegria. Eu moro em São José dos Campos, mas eu não nasci em São José dos Campos, eu nasci em São Paulo. Meus pais mineiros, uma cidade vizinha de São José dos Campos, e se casaram, enfim, foram morar em São Paulo. Nesse meio tempo eu nasci, quando eu tinha 4 para 5 anos, viemos. Meu pai quis voltar para Minas, não se acostumou mais em Minas, foi procurar serviço em São José, achou lá, entrou numa empresa, na época Alpargatas, uma fábrica muito forte em São José, e ali meu pai começou a trabalhar e trouxe a família, e ali nós ficamos. Meus irmãos todos são joseenses, menos eu. E interessante, quando eu era criança, eu queria ser médico. Olha só. Eu queria ser médico, eu tinha paixão por medicina. E na 4ª série, uma professora minha me deu uma enciclopédia médica. Aquilo, para mim, era o meu tesouro. Eu passava o dia lendo, pesquisando. Eu pegava essas folhas de papel de seda e desenhava todos os membros ali, os órgãos do corpo humano, o sistema nervoso central, o sistema digestivo e por aí fora. E decorava tudo. Aquele para mim, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando eu comecei a 5ª série, eu fui por uma sala. Eu sempre fui criado muito dentro de casa, muito meio recluso, não era muito de ficar para a rua, enfim. Mas quando eu comecei a 5ª série, eu caí em uma sala onde mais da metade eram repetentes. Então, os que ficaram para trás, eu cheguei, e outros também, que chegaram também do 4º ano, da 4ª série. E quando eu comecei a conviver com aquele pessoal, ouvindo coisas que eu não estava acostumado a ouvir, vendo coisas que eu não costumava ver, aí eu fui meio que mudando a minha maneira de pensar.
eu dizia para mim mesmo, nesse meio tempo eu era coroinha na igreja, ia na missa e tal. Sim. Se eu for médico, eu vou cuidar do corpo deles, mas se eu for padre, um dia eu posso cuidar da alma deles. Né? Então, ali, comecei com esse desejo. Sim. E um dia o padre lá da minha paróquia, por sinal ele até faleceu, né, alguns anos depois de acidente, ele me chamou e antes da missa ele passou por mim e falou assim, eu quero falar com você depois da missa. Nossa, eu quase mijei na calça. Eu não sei se vai ter que cortar essa parte aí, mas... Não. Fique tranquilo. Porque, olha, imagine um padre virar e dizer, eu quero falar com você depois da missa. Aí, após a missa, eu fui lá, que eu tremendo igual uma vara verde. Sim. E ele falou, você nunca pensou em ser padre? Eu falei, olha, eu até já pensei sim, eu até mandei uma carta lá para Aparecida, lá para redentoristas, mandei uma carta para o Padre Zezinho também, que eu pegava da revista Família Cristã, peguei o endereço do Padre Zezinho, ele escrevia um artigo, mandei uma carta e recebi uma resposta do Padre Zezinho. Ele falou, não vai com eles não, vem para nós, você tem que ser padre nosso. E para mim, padre era tudo igual. Sim. Eu não tinha esse negócio de padre diocesano, padre religioso. Para mim, padre era padre. Não tinha essa distinção. Ele falou, não, você não vai com eles, vem para nós. Vai ter um encontro vocacional. Eu estava na 5ª série. Vai ter um encontro vocacional em Taubaté. Na época, a nossa diocese era Taubaté. Sim. Eu vou mandar você com mais 4 fazer esse encontro. Você vai? Eu falei, vou ter que pedir para minha mãe e com meu pai. Daí falou, semana que vem você me avisa. Daí conversei com os meus pais e fui. Naquele encontro, voltei hiper, super animado do encontro. Me lembro até que tinha uma série de perguntas que era feito. Foi feito tipo um teste psicotécnico até com a gente. Perguntas tipo, quantos pés tem um tamborim de 3 pés? Que cor era o cavalo branco de Napoleão? Sabe umas perguntas assim? E aí tinha uma das perguntas que dizia assim, quando você pretenderia entrar no seminário? Eu lembro que eu escrevi, amanhã. Direto e reto. Amanhã. E aí foi toda a correspondência lá com o seminário, mas aí você vai ali, continuando, que 6ª série, 7ª série, e eu fui meio que distanciando dessa ideia, comecei a fazer Senai, estudei, naquela época, hoje é diferente, mas naquela época, você ser um aluno do Senai, era assim uma coisa do outro mundo, você vê alguém tinha um blusão, não sei se vocês têm aqui na região de vocês, a escola Senai, Sim. você vê as pessoas com aquele blusão do Senai, com aquela engrenagem nas costas, escrito Escola Senai, etc. Era uma coisa assim do outro mundo. Era status, exatamente. Você ser aluno do Senai. E você tinha que fazer um vestibulinho. E eu passei no vestibulinho do Senai e entrei para fazer mecânica geral. E estudava e nesse meio tempo, eu fui registrado como aprendiz mecânico pela Alpargatas. Para mim também foi uma coisa maravilhosa ter uma carteira profissional, receber um salário todo mês. Eu tinha o que na época, oitava série, eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Carteira assinada, inclusive isso até ajudou na minha aposentadoria agora recentemente. Aquele ano lá, e o meu pai trabalhava na Alpargatas, tinha muito orgulho de ter um filho estudando no Senai. Só que ali estudando no Senai eu fui vendo que não era minha praia, fiz a ajustagem, fiz a tornearia. Quando eu iria começar a 3ª parte, que era a mecânica geral, eu interrompi o curso, falei para meu pai, pai, eu quero ser padre, eu acho que não é a minha vocação isso daqui. Jesus estava chamando. E o meu pai falou para mim, olha, aquela porta ali você vai sair então um dia para você ir para o seminário. E por aquela mesma porta você vai ser aceito de volta se um dia você quiser voltar, não quiser mais. Vai estar aberto para você ir e vai estar aberto para receber você de volta. E aí, então, terminei a 8ª série e entrei no ensino médio, no seminário menor, em Taubaté. Aí fiz lá o seminário menor, depois começamos a filosofia em Aparecida, fizemos o 1º ano de filosofia, nisso a nossa diocese desmembrou de Taubaté, criou a diocese São José dos Campos. O nosso bispo, Dom Eusébio, Oscar Scheid, reuniu conosco lá em Aparecida e falou, olha, agora vocês podem optar, ou vocês ficam diocese de São José, ou vocês continuam diocese de Taubaté. Da nossa turma lá, só um quis continuar diocese de Taubaté. Os outros 8 que nós estávamos lá, diocese de São José.
E de lá para cá veio a minha história vocacional, fiz a filosofia, depois fiz a teologia. Aí fui ser pároco, com 3 meses de ordenação, eu fui pároco de 2 paróquias na diocese. Olha só. Quando eu fui ordenado, nós éramos na nossa diocese, eram na nossa diocese 19 padres, em São José dos Campos, né? Na diocese de São José dos Campos. 19 padres. Hoje são quantos? Hoje são 82. Se põe os religiosos, dá um pouco mais. Mas os diocesanos são 80. Éramos 19 naquela ocasião. E São José dos Campos tinha 10 paróquias. Hoje tem 38. Só na cidade de São José dos Campos. Só na cidade. Só na cidade. Porque a São José dos Campos tem 700 mil habitantes. Muito Então, grande. enfim, eu sei que foi a minha história vocacional. E por que eu fui estudar doutrina social? Interessante, eu tive doutrina social na filosofia, como uma disciplina, e era um professor de Taubaté, que lecionava para nós, padre Correia. E esse padre, ele é interessante, que toda aula ele pegava alguém para ele ficar olhando a aula inteira. Tinha 30 alunos na sala, mas vamos dizer, ele pegava um e ficava a aula inteira. A doutrina social da igreja, não sei o que, ficava só olhando para você. Aí você ficava sem graça, baixava a cabeça, começava a escrever e pensava, eu acho que ele não está olhando mais. Você levantava a cabeça e estava te encarando. Você disfarçava a aula inteira. Estava fixo. Ele não olhava assim para todos. Sim. Ele pegava um cara e ali ele ficava. Especialmente quem ficava ali mais nas primeiras carteiras. E eu sempre fui muito caixinha, sempre sentei na primeira carteira. Entendi. Fui aquele tipo que anotava até o suspiro que o professor dava. Eu escrevi agora, ele suspirou. Agora ele espirrou. O senhor sempre foi dedicado. Sempre gostei. E naquela época ele levava para nós tudo mimeografado. Para a gente era melhor, porque a gente tinha que ficar copiando muita coisa. E naquela época, mimeógrafo era o auge da... Acho que vocês vocês nem viram esse negócio de mimeógrafo, que passava assim, e passava no álcool e ia reproduzindo folha. Vocês conheceram essa máquina? Não. Não. Eu não. Fazia uma matriz em um papel especial, prendia como se fosse um rolo de massa, né? Com um cambito aqui. Aí passava o álcool e quando passava as folhas ia girando e reproduzindo, né? Olha só. Não, isso aí era tecnologia da época. Olha só. Fajopa Cash é conhecimento puro. O Alixou da nossa tecnologia aqui, ele tá nas novas tecnologias, mas conheceu também. É. Abraço, Alixou. Aí depois disso aí veio uma tecnologia mais superior que era o retroprojetor. Ter um retroprojetor na paróquia era o status. Nossa, a paróquia tal tem retroprojetor. Nossa! Os videocassetes, eu lembro que da minha primeira paróquia, a diocese fez um consórcio para todas as paróquias terem videocassete, né? Então você entrava, pagava por mês, e todo mês tinha um sorteio, e algumas pessoas, quando saía, a paróquia era premiada com videocassete. Nossa, você até fazia até uma missa em ação de graças, e entrava com um aparelho assim, mostrando para todo mundo, brincadeira. Para dizer que coisas que hoje são obsoletas, mas para nós naquela época era um negócio. Sim. E aí tinha essas aulas de doutrina social, eu assistia aquelas aulas. Na teologia, tivemos também doutrina social, foi uma semana intensiva, como nós tínhamos tido na filosofia, em Aparecida, doutrina social, nós somos dispensados, porque nós já tínhamos feito. Se alguém quisesse assistir, beleza. Quem não quisesse assistir, nem precisava ir para a escola. Eu, por exemplo, fiquei com a segunda opção. Sim. Passei a semana sem ir, porque era um curso intensivo. Era das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta, enfim, um professor via e dava... Em uma semana ele dava um curso inteiro. E eu não fiz, porque eu já tinha feito na filosofia. Mas e por que eu fui parar na doutrina social? Porque eu fui pároco da primeira paróquia, eu já estava lá há 8 anos, e eu, na época, era assessor da SEBS, da diocese. E eu queria muito estudar a Bíblia, até para a questão da assessoria da SEBS. E falei com o bispo que eu queria estudar Bíblia em Roma para assessorar melhor a SEBS. E aí o bispo, o Dom Nelson, era o nosso bispo, nosso segundo bispo, Dom Nelson me disse, olha, Toninho, eu acho que você tem mais você não tem perfil para a Bíblia. Eu acho que você tem mais perfil para ciências sociais. Acho que você se interessa muito
por essa parte social. E eu, desde seminarista, como diz o povo, usava anelzinho preto, e tinha esse anelzinho preto aqui, eu estava no último ano de teologia. Sim. Foi uma freira lá que fez a propaganda e tal, a gente colocou e ficou, né? Que todo mundo usava naquela época. Hoje, para mim, se eu tirar, eu sinto pelado se eu tivesse esse anelzinho, porque faz desde dos meus 18 anos, praticamente, que eu uso esse anelzinho. E aí o Dom Nelson disse, olha, você tem um perfil mais social, você gosta dessa área, por que você não faz ciências sociais? Porque o curso bíblico lá onde você quer ir é um curso muito chato demais. Primeiro você vai ter que fazer um propedêutico em grego e hebraico. E latim. Latim eu tive, né, dava para dar minha cacetada. Mas grego e hebraico você vai ter que fazer. Então, faz ciências sociais. E ele tinha acabado de chegar de Roma. Sim. E ele trouxe para mim 2 prospectos. Trouxe o lá do Angélico, o curso de ciências sociais do Angélico, que incluía disciplinas de doutrina social no currículo, e trouxe o da Gregoriana, que era diferente. O da Gregoriana, o primeiro ano, eles chamavam de básico, todos faziam o primeiro ano, e aí o segundo e o terceiro ano, aí a gente se dividia. 4 áreas: doutrina social da igreja, sociologia, economia do desenvolvimento e comunicação social. Você tinha que optar por uma dessas 4 áreas. E aí você fazia mais disciplinas daquela área e também uma ou outra das outras áreas. Por exemplo, eu optei por doutrina social. Eu fiz também disciplinas na área de sociologia, na área de economia, mas a maioria das minhas disciplinas foi na área de doutrina social. E o bispo aí mandou depois um segundo padre, no mesmo curso que eu, para fazer sociologia, que ele queria formar nas 4 áreas. Então foi esse outro para fazer sociologia. Quando ele ia mandar o terceiro padre, ele foi transferido da diocese. Aí nós ficamos sem os 2 últimos. A ideia dele era ter 4 padres formados em Roma em ciências sociais. Aí eu voltei para o Brasil, comecei a lecionar. Desculpe se eu estou me estendendo muito aqui. Imagina, fica à vontade. Comecei a lecionar e doutrina social, moral social, introdução, ética, filosofia política, cultura brasileira. E um dia o bispo me chamou, também o Dom Nelson. Toninho, você não tem vontade de fazer doutorado? Eu falei, Dom Nelson, eu tenho, mas não em Roma, porque já fiz lá, já morei lá 3 anos, eu não vi a hora de vir embora, e para mim já está bom o que eu fiz lá em Roma. Eu queria uma universidade brasileira. Ele falou, então procura uma universidade brasileira. Eu falei, acho que eu vou para a PUC, porque em São Paulo o curso não era reconhecido civilmente. Na PUC era reconhecido civilmente, além do que a nota da PUC era boa, né? Era nota 4, se eu não me engano. E eu falei, então eu vou procurar a PUC. E procurei a PUC. No Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Fiz um exame admissional, porque na PUC do Rio de Janeiro, todos os que entram para fazer mestrado ou doutorado em teologia, automaticamente tem uma bolsa da universidade. Você não paga, mas você tem que entrar. Sim. Você tem que fazer um exame. E para o doutorado, eu não bastou para mim apresentar só meu projeto, porque como o meu mestrado foi em ciências sociais, aí então a universidade, primeiro, me obrigou a fazer a carga horária de mestrado em teologia. Eu fiz lá 24 créditos de várias disciplinas que eu tinha que escolher para cumprir do mestrado. Aí depois disso, como eu já tinha o meu trabalho de Roma, que foi sobre uma carta apostólica de Paulo VI, eles aceitaram o meu trabalho, que já tinha sido aprovado lá na banca de Roma, e aí eu entrei para o doutorado, fiz mais 1 ano de créditos para o doutorado, aproveitei os créditos do mestrado, e depois fui escrever a minha tese. Então, com isso, eu fiquei na PUC e concluí lá em 2010 esse meu doutorado. E depois de lá para cá, eu fiquei trabalhando, lecionando, já lecionava, continuei lecionando. Comecei a participar do Cefep, que é o Centro Nacional Fé e Política, que tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado são nessa área de fé e política. Sim.
e comecei a colaborar com o Cefep, que é o Centro Nacional Fé e Política. Pois não. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente qual é a função do Cefep? O Cefep, ele foi criado em 2006. Por quê? Porque no Brasil tinha muitas escolas de fé e política. E exatamente por isso que eu fui convidado para participar, porque como eu estava trabalhando essa questão na minha... Aliás, minto, ele foi criado em 2015, porque em 2010 eu trabalhei na minha tese as escolas de fé e política. E como eu conhecia muito, eu viajei pelo Brasil. Na época tinha umas 30 escolas, contando com a nossa de São José. Eu trabalhei 9 escolas. Peguei 9 e fui acompanhando essas 9, levantando material. E o Cefep foi criado exatamente para ser assim, um organismo da CNBB que acompanha, articula as escolas do Brasil. Hoje tem mais de 100. Uma vez por ano tem um seminário que reúne os coordenadores de todas as escolas do Brasil. Acontece lá em Brasília, sexta à noite, sábado e domingo. Além disso, tem um segundo trabalho do Cefep. Eles mantêm em Brasília uma escola nacional de fé e política, que é uma pós-graduação lato sensu, uma especialização, e que é certificada pela PUC do Rio de Janeiro. São 2 janeiros consecutivos e durante o ano, 180 horas à distância. É uma escola nacional. Então, quem faz esse curso escreve um trabalho, apresenta esse trabalho diante de uma banca e, se for aprovado, ele recebe o certificado de especialização pela PUC do Rio de Janeiro. E a terceira coisa do Cefep, ele articula artigos, publicações de livros. O Cefep já tem uns 4 ou 5 livros publicados. Eu, inclusive, participei de alguns em capítulos de um ou outro livro. Então, o Cefep, esse Centro Nacional Fé e Política, tem essas 3 finalidades: acompanhar as escolas de fé e política, manter uma escola nacional em Brasília e ter um grupo de assessores que produzam nessa área de doutrina social e de fé e política. Eu fazia parte desse grupo de assessores, fiquei mais de 10 anos, e aí depois, por fim, eu pedi para sair, porque eu estava muito cansado também, tal. E a idade vai pesando também, já não tinha aquele dinamismo de 15, 20 anos atrás. Então, essa é a função do Cefep. Muito bem. Padre, o evento aconteceu, né, do nosso simpósio filosófico-teológico. Quais foram as impressões do senhor em relação à comunidade acadêmica? Como o senhor se sentiu diante de tal evento? Senti diante de vocês ali, dos estudantes que ali estavam, depois tem todo aquele grupo que estava vindo à distância. Sim. Mas diante de vocês ali, eu senti assim, uma atenção muito grande. Um interesse, vi muitas pessoas anotando, escrevendo. Um ou outro, você via que estava ali olhando o celular, etc. Mas acho que 80%, 90%, muito atentos, muito interessados, e um pouco o feedback que a gente recebe dos estudantes. Eu já fui professor 23 anos, então você mais ou menos percebe quando você está agradando ou quando está sendo muito enfadonho. Então, a impressão que eu tive foi do interesse muito grande, uma atenção muito grande. Aí depois, nos intervalos, as perguntas, né, e um ou outro vinha comentar alguma coisa. E é uma pena que não foi possível completar aquilo que eu gostaria de ter apresentado, porque é sempre assim, né? Eu sempre digo como professor, é melhor sobrar assunto do que faltar assunto. Com certeza. Então, é muito triste para um professor, ele, está faltando meia hora para acabar a aula, ele diz, gente, então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, hein? Falta meia hora ainda, aí tem que fazer uma embromation, vamos encher a linguiça. Vamos dividir agora aqui em 2 grupos, cada um diz ali, vamos fazer uma pergunta aqui, você tem que botar uma embromation lá para poder completar aquela meia hora que falta. Então, eu sempre tive esse cuidado. É melhor sobrar assunto do que faltar assunto. Eu acho que foi um pouco que aconteceu aqui com vocês. Até porque não é um assunto sintetizado, né? É importante, tem muito assunto. E assim, quando vocês têm essa experiência, quando vão dar palestras em grupos, catequistas e formações, etc.
Quando você prepara um tópico. E quando você começa a falar, ao menos comigo é assim, vem um vulcão de lembranças, de exemplos, de fatos. Parece assim que é igual quando ferve o leite lá e você esquece, né? Sobe aquilo lá do seu inconsciente. E ali você, de repente, tem um tópico lá que você tem lá no slide, ou às vezes aquela frase ali, você lembra uma coisa que aconteceu, lembra uma história, lembra não sei o quê, para ilustrar aquilo que ali está. Sim. E eu, assim, eu tenho uma característica, eu acho que também todo professor é assim, eu sou muito repetitivo. Sim. Naquilo que para mim é uma ideia principal, às vezes aquela ideia eu falo 3, 4, 5 vezes. Sim. Alguém pode dizer, nossa, está repetido, mas não é A intenção é para gravar mesmo. para fixar aquilo que é a ideia principal. Sim. Então, é meio como se fosse assim uma espiral. Sim. Você vai lá e volta, vai lá e volta e fala de novo, e vai meio que aprofundando aquela ideia que você quer deixar. Então, acho que é uma tática, eu acho que até sem querer eu uso essa tática de repetir muitas vezes. Isso é bom. Padre, uma questão. Assim como a minha pessoa, eu estou no 2º ano da filosofia. Então eu penso que muitas vezes nós precisamos de uma forma bem acessível para entender essas questões de cunho teológico, e assim como grande parte do nosso público também do podcast. Então, gostaria de pedir para o senhor, se possível, explicar de uma forma acessível, se tem como explicar dessa forma acessível a doutrina social da igreja. Sim, e inclusive eu até esqueci de trazer aqui que eu sempre gosto de carregar o catecismo e o compêndio, como eu falei para vocês lá na nossa aula. A igreja, ela tem um ensinamento catequético, que muitas pessoas conhecem, e que está ali no catecismo da Igreja Católica. E muitos têm o catecismo, e utilizam o catecismo, buscam como fonte de pesquisa. Mas a igreja tem um outro catecismo também, que não é de doutrina catequética, mas de doutrina social. Então, eu até gosto de dizer que os dois são gêmeos. São gêmeos. É igual lá o Esaú e o Jacó. Quem nasceu primeiro foi o Esaú, mas o Jacó nasceu agarrado no tornozelo dele, né? Diz lá o livro do Gênesis. Então, quem nasceu primeiro foi o Catecismo da Igreja Católica, em 1992. Mas depois, em 2005, veio o compêndio grudado no tornozelo do Catecismo. E é importante a gente conhecer aquilo que a igreja orienta. Então, basicamente, a doutrina social, como o próprio nome diz, ela quer orientar o compromisso social, o agir social dos cristãos, na política, na economia. Então, seria importante para a gente conhecer os grandes princípios, os grandes direcionamentos. E aí, se for o caso, aprofundar um ou outro aspecto. Por exemplo, alguém que se interessa pela questão do meio ambiente, suponhamos. Então, vou aprofundar o que a igreja ensina sobre a questão ambiental. Alguém que se interessa sobre política. Eu vou me aprofundar naquilo que a igreja ensina sobre política, é o meu caso, que é a minha área de formação. Ou uma pessoa que é economista, ou que é um empresário, eu vou me aprofundar naquilo que a igreja ensina sobre a economia. Então, acho que isso é importante. A doutrina social ela quer direcionar o agir dos cristãos. O Papa São João Paulo II disse que a doutrina social faz parte da teologia e da teologia moral. Quando eu estudei, como eu falei aqui, doutrina social, foi na filosofia, porque havia um pouco aquela ideia que esse campo de estudo está mais próximo da filosofia, da ética social, partindo do direito natural, da lei natural, etc. Mas hoje essa compreensão mudou e hoje então a doutrina ela está mais próxima da teologia, porque tem mais fundamentos bíblicos, os ensinamentos dos santos padres. Então ela está no campo ela não é teologia, mas ela está no campo da teologia. Então basicamente é isso, né? Para quem está nos ouvindo, nos prestigiando, a doutrina social quer orientar o compromisso dos cristãos em meio da sociedade.
E cada um depois vai buscar mais profundamente aquilo que interessa para o seu estado. Como eu dizia, um empresário, alguém que lida na partes comerciais, um economista, vai procurar um pouco mais a parte da economia. Alguém que está no campo da política, trabalha em organizações não governamentais, sindicatos, assessoria parlamentar, vai aprofundar, por exemplo, mais a parte da política. Alguém que se interessa pela questão ambiental, vou aprofundar mais a questão ambiental. Não sei se respondo a você, mas é uma coisa que eu sempre digo, é uma coisa chata, doutrina social é chato. Que isso, padre. Eu sempre começo dizendo, gente, olha, eu sou professor há 23 anos, eu sei, é uma coisa chata, por isso que eu tento, como professor, tornar mais palatável um pouquinho a doutrina social. Porque se você ficar lá sentado com o compêndio ali na sua frente, e falando, e citando o nome de papa, citando data, citando documento, citando número, fica uma coisa muito enfadonha. Então eu procuro linkar com a evangelização, linkar com outros assuntos, etc., para tornar mais, para dourar um pouco mais essa pílula, para que as pessoas possam se interessar também por doutrina social. Legal. Perfeito. Muito bom. Padre, ainda sobre doutrina social da igreja, como ela pode dialogar com outras correntes sociais sem perder a identidade cristã, sem perder a nossa identidade enquanto igreja católica? Essa é uma questão muito importante, o compêndio, inclusive, muitas vezes, ele diz que nós temos que associar a nosso trabalho, ou então nós nos associarmos aos trabalhos daqueles que são chamados pessoas de boa vontade. Sim. Quem são essas pessoas de boa vontade? São aqueles que às vezes não partilham da nossa fé cristã, às vezes são de outra matriz religiosa, às vezes de matriz africana, ou espiritualista, ou oriental, enfim, não são cristãos. E tem também aqueles que não têm religião nenhuma, não professam a fé num ser superior, numa vida após a morte, enfim. Então, mas são pessoas de boa vontade, não acreditam em Deus, mas acreditam no ser humano, querem um mundo melhor, lutam para isso. Eu sempre penso nesse pessoal, por exemplo, do Greenpeace, que às vezes entram lá em frente de trens para que não transportem minérios para lá para cá, ou então vão lá para a Antártida e entram na frente de navios, Médicos Sem Fronteiras. São pessoas que estão por aí pelo mundo, trabalhando pelo próximo, trabalhando pelos outros, trabalhando pela casa comum, e muitas vezes não professam nenhuma religião. Talvez sejam até contra alguma religião, mas querem um mundo melhor. Então, com essas pessoas, nós temos que nos somar. Como que a gente faz isso daqui? Como que nós vamos nos aproximar dessas pessoas? Eu chamo isso de ecumenismo social. O ecumenismo social. Nós vamos nos aproximar deles a partir exatamente da ética. A ética é uma coisa do ser humano. E se é do ser humano, tem a digital de Deus. Foi Deus que fez o ser humano. Foi Deus que colocou no coração do ser humano o desejo do bem. A criação é boa. Temos lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, Deus viu que era bom. Deus viu, a cada dia da criação, dizendo lá, Deus viu que era bom. Isto é, existe uma bondade, digamos assim, natural em todas as coisas criadas. Sim. Essa ideia de que o mundo não presta, de que o mundo é fonte do pecado, o mundo é lugar do demônio, essa ideia é platônica, que olhava esse mundo como sendo cópia, xerox, mal feito do mundo das ideias. Mas, infelizmente, isso entrou, né, na espiritualidade cristã. Então, a criação é boa. Existe uma bondade natural em todas as coisas. E é exatamente esse ponto, essa bondade natural, essa questão da ética, querer um mundo melhor. É através disso que nós vamos colaborar com as pessoas. Não significa que nós concordamos com aquilo que elas defendem. Os Médicos Sem Fronteiras ajudam muitos outros, mas eles são a favor do aborto. Tá, nós vamos colaborar com eles naquilo que tá o nosso, que dá para a gente colaborar. Quando chegar nessa parte, isso aqui a nossa fé não permite que a gente faça.
Eu acho que é Santo Agostinho, né, que tem aquela frase que é atribuída a ele. Naquilo que é opinável, liberdade. Como é que é? Não vou me lembrar agora na frase. E naquilo que é o certo, unidade. E em tudo, caridade. Então, a Saber gente... diferenciar as coisas, né? Nossa equipe vai dar uma pesquisada ali para saber se encontra a Ver se, frase. se achar a frase do Santo Agostinho, coloca aí, né? Eu sei que são três pontos. Eu sei que termina em tudo, caridade. Em tudo, caridade. São, Depois a gente reproduz. Isso aí. É uma frase bonita. Eu sempre digo, olha, naquilo que é opinião, nós temos que deixar a liberdade, Sim. né? Naquilo que é o que são opiniões. É Santo Agostinho. Como, Eu não sei exatamente como que é essa frase. como que é, Alisson? Fala para nós. Em essencial, unidade. Na dúvida, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Exatamente. Olha só, nossa equipe aqui show de bola. A Alisson e o Pedro Mursa, aqui 100%. Né, João Valêncio? Isso vale para aqueles que partilham da nossa fé cristã. Sim. Por exemplo, os evangélicos, né, quando nós entramos em comunhão com eles nesse ecumenismo social. Aí tem aqueles que não têm crença nenhuma, né, não acreditam em nada. Também, com esses, nós vamos até aquele ponto em que nós temos causas e interesses comuns. Aí depois tem aquilo que é mais da parte deles e que nós não concordamos. Claro, ali nesse campo a gente não entra. O fato de repente, eu sentar junto com alguém que é, sei lá, Médicos Sem Fronteiras. Eu sou médico, eu vou me juntar ao médico, mas eu não concordo com eles. Colabore com eles dentro daquele espaço que nós concordamos. Naquilo que não concorda, deixa para lá. É como um jovem. Vocês têm um amigo de vocês são amigos dele, daí esse jovem diz para você, eu vou ali fumar um baseado. Você fala, eu não sou muito ligado nisso não. Fica na tua, depois você volta aqui, eu fico esperando aqui. Você é amigo dele naquilo que é bom, naquilo que é errado, etc., que é vício, você não segue. Fala para ele, não vai por aí não. Não, mas eu gosto de cheirar, eu gosto de fumar. Eu não sou ligado nisso não. Depois a gente se encontra então. Outra hora a gente se encontra. Eu acho que é um pouco por aí que vai, né? Buscando aquilo que é comum, buscando aquilo que serve para o bem de todos, que serve para o bem da cidade. Por aí fazemos esse ecumenismo social. Muito bem. O senhor citou São João 23, né, durante as palestras. Ele dizia muito bem, né? Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que divide e separa, né? Inclusive, essa frase, João 23 utiliza essa frase na homilia dele, acho que é na homilia dele de posse, uma coisa assim. Ele utiliza essa frase, não, é na Pacem Terris, no documento Pacem Terris. Sim. Porque o documento Pacem Terris, ele tem uma característica. Até então, os documentos sociais, eles eram destinados aos arcebispos, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, povo de Deus. Sim. A Pacem Terris tem uma característica que no povo de Deus tem uma vírgula. E continua, e todas as pessoas de boa vontade. Então, a partir da Pacem Terris, as encíclicas sociais começaram a ser não apenas para o nosso consumo interno, mas também para todas as pessoas que querem o mesmo que nós. Por exemplo, Laudato Si, do Papa Francisco. Essa encíclica fez muito sucesso entre muitos ambientalistas. Está certo que tem ali um fundo cristão, a teologia da criação, mas a dimensão ética do cuidado com a casa comum, ou a Laudate Deum. Então é por esse campo que nós podemos dialogar com as pessoas que não partilham da nossa fé. E o compêndio ele incentiva isso, que a gente procure dialogar com essas pessoas. Perfeito. E o senhor já adentrou até nos temas agora, né? Sobre encíclicas. Próxima pergunta. O senhor falou de encíclicas, documentos, mas isso nós tudo trabalhamos na formação teológica. O senhor acha que falta, às vezes, trabalhar algum documento, alguma encíclica? Às vezes algumas destas são subestimadas nas formações teológicas. O que o senhor pensa? Tem alguma que o senhor recorda?
Olha, eu penso que, quer dizer, todos são importantes, mas assim, as encíclicas sociais, elas têm uma característica, elas respondem a uma demanda social. Por exemplo, você pega a Rerum Novarum, que foi a primeira, respondeu a uma demanda, que era a questão proletária no século XIX. Pacem in Terris, respondeu a uma demanda, que era o quê? O conflito entre Estados Unidos e União Soviética em 1963. A invasão de Cuba, os mísseis russos, e quase que acontece uma guerra atômica. E João 23, entrou no meio como mediador, escreveu essa encíclica, foi uma cópia para o presidente americano, outra cópia para o presidente soviético, levado para os respectivos embaixadores, na tentativa de um diálogo, mas uma carta que surgiu dentro desse meio. João Paulo II, por exemplo, a Labore Exercens, ali na década de 80, chamada de década perdida pelos economistas, recessão mundial, e ele então traz ali a questão do trabalho, a dignidade do trabalho, a importância do trabalhador. Jesus foi um trabalhador. Então as encíclicas sociais estão muito conectadas com o momento. Por isso que eu vejo que o mais importante para nós atualmente são as encíclicas do Papa Francisco. Laudato Si e a Laudate Deum, que se complementam. A Laudate Deum, ela é um complemento da Laudato Si. A Laudato Si, ela trata bem da questão ambiental, na perspectiva da teologia da criação, da casa como cuidado com a casa comum. E a Laudate Deum é um grito do Papa para com as mudanças climáticas. É uma carta cheia de confiança, mas uma carta meio um grito de um desesperado, né? O Papa, ele quis, né, com aquela carta, com a Laudate Deum, chamar a atenção de todos para as mudanças climáticas. Nós estamos chegando num turning point, estamos chegando num lugar que não tem mais retorno. Então, nós temos que cuidar da nossa casa comum. E a Fratelli Tutti, sobre a amizade social, especialmente no mundo tão marcado pelo ódio, pelas polarizações. E aí entra a Fratelli Tutti, que é exatamente a amizade social. Isto é, em sociedade, nós nos comportamos com os outros como amigos e não como inimigos. Nós não temos essa lógica do amigo-inimigo. Teve um ideólogo do Terceiro Reich, o nome dele era... agora eu não vou lembrar. E ele, depois aí, vão apelar para os universitários, né? Nossa equipe procura. Vê aí a questão da lógica amigo e inimigo. Me fugiu agora aqui o nome desse ideólogo, que ele criou essa lógica do Ideólogo amigo. Alemão. Eles vão procurar. A lógica do amigo e inimigo. E ele dizia isso. O inimigo é alguém que tem que ser destruído. Destruído. E essa lógica do amigo e inimigo atualmente, entrou na política. Vou dizer, estava lá na época da Alemanha nazista. Sim. Quando nós falamos de nazismo, a gente se refere à Alemanha, fascismo italiano, mas a ideologia é a mesma. Sim. E hoje isso aqui veio. Seria Carl Schmitt? Carl Schmitt, isso é exatamente. Carl Schmitt foi esse ideólogo. Obrigado, equipe. Foi esse ideólogo que criou essa lógica amigo-inimigo. E dizia assim que o inimigo é alguém a ser destruído, alguém a ser abatido de todas as formas possíveis. Carl Schmitt escapou por isso aqui do Tribunal de Nuremberg. Escapou por pouco, por ser julgado também como nazista. E ele foi o jurista que deu sustentabilidade para o Terceiro Reich. E essa lógica do amigo e inimigo entrou. E na Fratelli Tutti, o Papa Francisco, inclusive, faz menção a essa questão do amigo e inimigo. Essa lógica cria um mundo fechado, onde os outros, ou divide o mundo entre nós e os outros. Nós somos os certos. Somos as pessoas de bem. Os outros são aqueles que têm que ser destruídos. Eu acho que essa encíclica Fratelli Tutti
Tudo bem que a Laudato Deo também é importante das mudanças climáticas, mas a Fratelli Tutti é um documento que mereceria ser lido, ser estudado, ser aprofundado, sobre a amizade social. O ano passado, a campanha da fraternidade teve como tema amizade social. E foi em cima da Fratelli Tutti que foi escrito aquele documento. Sim. O texto base da campanha. Foi uma campanha maravilhosa aquela da amizade social. Pena que nós temos aquela turminha que todo ano aparece, não sei aqui na região de vocês, mas no Vale do Paraíba tem aquele pessoal que aparece atacando a campanha, devolva a nossa quaresma, e fazendo campanha contra a campanha, né? E aí muita gente acaba não aproveitando a riqueza que é a campanha da fraternidade. E o ano passado, especificamente, que foi sobre amizade social. Então, eu acho que Fratelli Tutti é uma encíclica que mereceria, até pela circunstância que nós vivemos, de ser mais lida e aproveitada. Olha só, de fato. E é mais atual também, com o tema que mais nós estamos... É aquilo que está em pauta hoje em dia, né? A questão de polarizações, ódios recíprocos. Então, acho que ver essa questão da amizade social. Claro que nós temos também a Dilexit do Papa Leão XIV, que fala do amor da igreja pelos pobres, essa exortação apostólica. Ele vem resgatar isso, mas eu tenho a impressão que essa da amizade social é uma dimensão que isso aí vem de Aristóteles. Sim. Eu comentava com vocês lá na sala, né, na exposição, o livro Ética a Nicômaco, que os 3 últimos livros são dedicados à amizade. Eles chamam de livro, eles chamam de capítulo. Os 3 últimos capítulos dedicados à amizade. Qual a amizade? Amizade cívica. Sim. Não é amizade, companheirismo, vamos sentar junto, vamos sair junto, vamos passear. Não é essa amizade. Amizade cívica, convivência social. Eu fiz uma disciplina, só abrindo um parênteses aqui, eu fiz uma disciplina lá na Gregoriana, porque lá você podia optar por disciplinas de outras faculdades, dentro da universidade. E tinha uma disciplina chamada Ética Social. Eu queria fazer essa disciplina, pedi autorização para o decano, lá chamam de, o diretor chama de decano, o decano da nossa faculdade, ele autorizou, e eu me inscrevi para fazer na faculdade de filosofia essa disciplina chamada Ética Social. E era outro prédio da Gregoriana. E o primeiro dia de aula, eu cheguei meio correndo, meio atrasado para a aula, que perdi o ônibus. Aí chego lá procurando onde que é. Eu vi lá o número, acho que é essa porta aqui que é da faculdade. Aquelas portas enormes, que o prédio da Gregoriana é um prédio muito antigo. Olhei pelo buraquinho da chave. Aí vi lá o professor com a apostila na mão. Aí estava bem assim na reta do buraquinho da chave. Aí pensei, eu vou entrar bem devagarinho. No que eu abri a porta, aquela parte... Era para passar desapercebido, foi o centro das lesões. Aquela maldita porta, faltou um óleo nela, a porta... Eu olhei, gente, era um anfiteatro. Tinha uns 200 alunos assistindo a aula daquele homem. Aí eu baixei a cabeça e subi, tuc. Vi um cara do Pio Brasileiro sentado lá, sentei ao lado dele. Falei, caramba, cheguei atrasado para a aula, eu vou fazer esse curso com o Paul McNellis, era o nome do professor, Paul McNellis, um americano. Ele falou, não, mas esse não é o Paul McNellis, não. Esse é o Danton. Falei, peraí, isso aqui não é a faculdade de filosofia? Não, esse é o Danton, ele é professor de eclesiologia, muito famoso, em vários livros dele. Vocês devem estudar aqui o livro dele. Eu falei, puxa vida, meu Deus, e uma aula chata que só vendo. Ele ficou lendo uma apostila, lendo lá na frente, em pé e lendo. 45 minutos, que para mim pareceu uma eternidade. Resultado, perdi a primeira aula de ética social. Mas aquele curso, para mim, de ética social, foi muito importante. Por quê? Porque eu vi todos esses livros, Ética Nicômaco, A Política de Aristóteles, e pude aprender e beber desses livros, coisa que hoje eu comento nas minhas aulas, nos meus cursos. Muito bem, padre. Padre, olha só quanto conteúdo, quanto conhecimento, que alegria ter o senhor aqui, nesses 2 dias que o senhor compartilhou com a nossa comunidade acadêmica, né, sobre os temas da doutrina social da igreja, e hoje também aqui com o FaJopa Cast, né, como que o senhor também agregou a cada um de nós,
né, as pessoas que nos acompanharam, né, e todos aqueles também que depois com certeza vão prestigiar esse vídeo. Então, nós gostaríamos que o senhor desse uma mensagem final, agradecendo já a presença do senhor mais uma vez aqui conosco, em nome do Padre Reginaldo e também de toda a nossa equipe do diretório acadêmico do nosso programa FajopaCast. Por favor, a palavra do senhor. Quando me convidam para assessoria, eu parei com aulas de graduação, como eu comentei com vocês, estava muito cansado, Sim. porque eu sempre fui pároco e professor. Então, eu sempre digo, eu não sou um professor que também é padre. Eu sou ao contrário, eu sou um padre, um presbítero, que também é professor, que exerce o seu ministério também lecionando, mas eu sempre fui pároco. E eu me cansei muito. Em 2022, eu pendurei a minha chuteira de graduação. Continuo assim, com assessorias, como está sendo com vocês aqui. E eu sempre procurei divulgar a doutrina social, até porque é um desejo de João 23. Ele disse, é bom que a doutrina seja divulgada, ensinada, explicada, assimilada. Então, aqueles que assistiram essa nossa conversa, eu peço, se interessem por doutrina social. Eu tenho um site, que depois até a equipe técnica poderia colocar lá para eles, aquele lá, o caminhosevidas.com.br, onde lá tem N materiais de João doutrina Valença social. acessou ele. Já acessei. É. Lá, aliás, hoje na aula foi falado para toda a nossa comunidade sobre o site e como ele funciona, né? Muitos documentos escritos do senhor. Tem um link. Riquíssimo em conteúdo. Tem um link lá escrito link para acessar doutrina social. Esse link você vai abrir, você vai ter mais de 1.300 arquivos. Mas na front, na página principal do site, na parte de cima, tem diversas abas. Estudo do compêndio, liturgia, vídeos, então você pode ir abrindo, né, cada um deles. Então, a você que participou dessa nossa conversa, visite lá esse site, se intere, tem lá um estudo sobre o compêndio, você pode começar a ver. Eu faço 10 minutinhos do estudo sobre o compêndio, pegando número por número do compêndio, explicando mais ou menos como foi aqui a nossa conversa, só que lá são 10 minutinhos. Procure lá, procure conhecer, divulgue, conheça cada vez mais a doutrina social, especialmente você que é líder, que é ministro da Eucaristia, que é catequista, que atua na comunidade. Procure conhecer a doutrina social. Bom, então já vamos fazer um combinado já. Então, você está aí assistindo nosso vídeo aqui do FajopaCast, continue nos acompanhando. Mas você vai minimizar sua tela, vai descer aí, vai ter o site do padre na descrição do vídeo. E você já vai aproveitar também. Como você não é inscrito ainda, se você não é inscrito, você tem que se inscrever no nosso canal para acompanhar e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, ativar o sininho e curte esse conteúdo que nós trouxemos hoje e que foi de grande enriquecimento. Agora fui eu. Ele tá culto nas palavras, gente. Para a nossa comunidade aqui da Faculdade João Paulo II. E é isso. O FajopaCast fica por aqui, né? O FajopaCast fica por aqui e volta no próximo mês com mais entrevistas aqui do canal da Fajopa, aquela que é conhecida pela sua tradição milenar e o ensino aliado às novas tecnologias. Isso aí tá lá no nosso site, viu? Vale destacar que tá lá no nosso site. Falou e disse, meu irmão. Então, mais uma vez, Padre Antônio, muito obrigado. Obrigado à nossa equipe, obrigado à Faculdade João Paulo II, ao Diretório Acadêmico Dom Oswaldo Juntini. Obrigado, Vinícius. Muito bem, o FajopaCast fica por aqui. Obrigado a todos, valeu e até a próxima!